E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo trazendo uma revelação bombástica. Se você aí sempre se perguntou o que significa aqueles números que ficam nos pescoços, dos humanos em Promised Neverland, galera, aqui nesse vídeo eu trago para vocês qual é o significado. E aí, se você estiver curioso para saber, é só aguardar que após a vinheta nós vamos falar tudo sobre esse assunto. Bom, para quem aí tá perdido nesse assunto, em The Promised Neverland, tanto no anime quanto no mangá, os humanos lá na história eles são identificados através de um número de 5 dígitos que é tatuado nos seus pescoços logo que eles nascem. No mangá, ainda não foi revelado de fato o que significam esses números, esses 5 números. Apesar de a autora do mangá já ter dito que ela deu várias dicas ao longo dos capítulos. Mas galera, eu pesquisei muito a fundo, fui tentar ir atrás dessas dicas, também dei uma olhada em descrições que a autora fez aí pela internet e meio que eu consegui saber aí o que significa esses números. Então eu vou apresentar nesse vídeo para vocês as coisas que eu descobri. Quando eu estava nessa busca aí para saber identificar, para tentar identificar o que significava, eu meio que tentava achar uma noção para os números da forma como eles são lidos, Só que uma vez eu parei para ver que esses números podem às vezes não ser que o segredo deles estivessem na ordem como eles estão tatuados, e sim na ordem inversa, visto porque no mangá nós temos muitas cenas onde os personagens se olham no espelho, inclusive uma dessas cenas foi crucial para que eu entendesse o que significava. Então, eu comecei a tentar pensar dos números, em vez de serem lidos da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E como eu falei, no mangá a gente tem cenas, e no capítulo 28 nós temos uma prova disso. É lá na cena em que o Ray ele está contando para Emma e para o Norman que ele se lembra, de como era antes dele nascer e quando ele nasceu, contando lá sobre a história, dos demônios e dos humanos. E lá quando a gente vê a cena do Ray bebê, a gente pode observar que tem alguns números no Ray e nesse bebê. E são os IDs, 81194 e 91194. Que se a gente colocar, ambos, invertê-los, a gente vai ver que vai ficar os números 94118 e 94119, ou seja, uma sequência. E aí nesse mesmo capítulo, no capítulo 28, a gente tem a cena em que o Ray se olha no espelho e ele vê o seu número de série da forma como realmente deve ser lido. E aí nessa cena que a gente tem uma das dicas que a Kaio Shirai deixou pra gente sobre o significado dos números. Mas não para por aí, galera. Se você quiser mais provas de que realmente esses números são lidos da direita para a esquerda, vou provar agora. Vamos pegar então exemplos dos órfãos que nós conhecemos que são mais velhos apresentados na história e que a gente conseguiu ver o número de identificação deles, que são o Leslie e a Isabela. O Leslie possui o número de identificação 71584 e a Isabela 73584, que se a gente inverter fica 48537 e 48517. Provando que o Leslie ele é mais velho que a Isabela, e a gente sabe que isso é verdade porque o Leslie foi mandado primeiro do que a Isabela, ou seja, ele completou 12 anos antes dela. E por isso o número de identificação dele é maior.
A gente tem uma outra prova de que realmente esses números eles vão seguindo conforme os anos. E a gente pode trazer como exemplo o número de identificação da irmã Crone, que é 18684, que invertido fica 48681. E se a gente vir seguindo, né, essa mesma lógica, o número da irmã Crone acaba sendo maior do que a Isabela, porque a Isabela é mais velha do que a irmã Crone. Vamos agora para os nossos protagonistas, Emma, Norman e Ray. Eles possuem a mesma idade, né, com diferença apenas de meses, e eles têm os seguintes números de identificação. Emma 63194, que invertido fica 49136. O Norman 22194, que invertido fica 49122. E o Ray, como já falamos, 81194, que invertido fica 49118. A partir então desses números, a gente deduz que o Ray é o mais velho entre eles, seguidos do Norman e da Emma. E isso também já foi até comprovado pelos autores, e você pode ver isso no Free Talk da edição número 5 do mangá, onde a autora Kaio Shirai, ela confirma a data de nascimento dos personagens, sendo o Ray fazendo aniversário no dia 15 de janeiro, o Norman 21 de março e a Emma 22 de agosto. Apesar de que nesse mesmo Free Talk, a Kaio Shirai, ela fala que talvez a data do Ray possa estar errada, né? E spoiler alert, isso pode ser por conta, né, do Ray ser o filho dela. Então, meio que ela alterou a idade dele, né? Ou, sei lá, o alto escalão alterou a data de nascimento do Ray para que ninguém desconfiasse. Então, esse pode ser um dos motivos de, entre a turminha aí dos três, o Norman ter sido enviado primeiro. Às vezes o Norman pode ser o mais velho e o Ray pode ser ali o do meio ou até mesmo o mais novo. Mas mesmo assim, a data de nascimento do Ray não deve ser tão diferente da data de nascimento do Norman, visto que a diferença de dígitos entre o Ray e o Norman é de apenas 4. Ainda vindo com mais provas de que essa teoria pode ser certa, a Isabela e a Crone têm uma diferença de 5 anos de idade, né? Sendo que a Isabela nasceu em 2014 e a irmã Crone nasceu em 2019. Então, se a gente vê uma diferença, né, da identificação das duas já com os números invertidos, dá cerca de 150 números de diferença. Com isso, a gente consegue, né, sugerir que a casa Gracefield colhe cerca de 30 crianças por ano, sendo que cada uma ali das casas, das fazendas, né, colhe 6 crianças, ou uma a cada 2 meses. E isso também a gente já teve provas no mangá de que é real. Claro que também a colheita, né, a adoção que eles falam, vai variar muito de acordo com o nível das crianças. Mas também é sabido de que essa colheita acontece dos 6 até os 12 anos. Então, com isso, só prova de que essa teoria de que os números estão invertidos é realmente real, porque os números acabam batendo. E se a gente for pegar, por exemplo, o caso da Emma, assim, só para ter uma estimativa de quantos anos a casa Gracefield existe, né, já que a Emma, desses todos que a gente falou agora, é a mais nova, fazendo as contas matemáticas, cálculos matemáticos, a gente pode deduzir que a casa ali, as fazendas, existem há cerca de 1638 anos. Mano, é tempo pra caramba, né? Os humanos aí nas mãos dos demônios por tanto tempo. E se ainda assim essa teoria que eu trouxe aqui para vocês estiver certa, baseando-se no ID da Carol, que foi a criança, né, mais nova mostrada na série com seu número de identificação inteiro, Gracefield já teve ao todo
cerca de 49.435 órfãos, né? Se a gente pegar o número da Carol e inverter. Aí você deve se perguntar, nossa, já foram quase então 50 mil humanos mandados aos demônios? E a resposta é não, porque muitos desses humanos acabam se tornando mamas, né? Ou acabam se tornando lá cientistas para ajudar os demônios, ou fugiram da casa Gracefield, né? Porque também, spoiler alert, a gente sabe que as crianças ali e o Minerva não foram as únicas pessoas a fugirem do orfanato. Então não foram cerca de 50 mil humanos colhidos. O número está um pouco abaixo disso. Bom, pessoal, então essa foi a teoria aqui sobre o que significa aqueles números que ficam nos pescoços das pessoas, né, dos humanos em Promised Neverland. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificações 2 vezes para sempre receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem. E deixa aí nos comentários o que você achou dessa teoria e se ela faz sentido ou não para você. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Até aqui, nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e...